Bom dia, pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para poder falar um pouquinho para vocês hoje sobre a Revolução Chinesa, fazendo parte aí do capítulo 4, que vão falar sobre as grandes revoluções do século XX, ok? Após essa aula, por favor, façam a tarefa mínima e a tarefa complementar. Queria dizer que eu estou com muita saudade de vocês, espero que todo mundo esteja bem e espero que toda essa situação acabe o mais rápido possível, tudo bem? Vamos lá então, gente. Revolução Chinesa aconteceu no ano de 1949 e a característica dela foi transformar a China em um país socialista. Para a gente poder entender a conjuntura política, econômica e social, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo, quando a China passou a ser colonizada ou explorada economicamente pelas potências industriais durante o século XIX, tá? Então vamos lembrar ali do imperialismo, do neocolonialismo. A Inglaterra principalmente invadiu a China e a utilizou aí para o seu grande mercado consumidor, né, para a venda, por exemplo, de ópio e etc. Tivemos a guerra do ópio, tivemos a guerra dos boxers. Então, a China, ela estava, desde o começo do século XIX, sendo dominada aí por essas potências. Durante os anos 30, a gente vai ver a China sendo principalmente dominada, invadida e explorada e ocupada pelos japoneses, tá bom? Antes dos japoneses invadir, ainda antes da Segunda Guerra Mundial, surge dentro da China um partido chamado Partido Nacionalista. Esse partido ele tinha principalmente uma característica anti-imperialista, né? Anti o imperialismo, principalmente do Japão, da Inglaterra e dos Estados Unidos, tá? Ele consegue fazer uma revolução, proclamar uma república, né? Então a China passa a ser um país republicano e o Partido Nacionalista então assume o governo. O principal presidente vai ser o Chiang Kai-shek, que vai comandar a China até 1949, tá bom? Nos anos 20, 9 anos após a proclamação da república, a China continua com sérios problemas sociais, econômicos e políticos. É daí que vai surgir, dentro dessa sociedade chinesa, o Partido Comunista Chinês, o PCC. Esse Partido Comunista Chinês começa a, além de ser anti-imperialista, ser também anticapitalista, ser um partido comunista com a ideia de fazer uma mudança econômica na China. O seu principal líder vai ser o Mao Tse-tung, né, que vai começar uma série de tentativas, né, de ser escutado, uma tentativa de poder levar para a população essa ideia de uma revolução comunista. Então, o governo, né, principalmente o presidente aí, Kai-shek, ele vai expulsar e perseguir os comunistas, e eles vão ser obrigados a se refugiar em locais bem afastados das cidades chinesas, e aí, segundo, né, a ideia da história da Revolução, esse momento de que os comunistas foram para lugares distantes e começaram ali a chamar a população para fazer parte dessa revolução, vai ficar conhecido como a Longa Marcha. Então, nós temos aqui uma foto do Mao Tse-tung nessa longa marcha em 1935, fugindo da perseguição do governo, e ele vai começar o que ele vai chamar de Guerra Popular Prolongada. Nas regiões mais remotas da China, ele vai conseguir fazer com que a população, principalmente camponesa, se arme e, juntamente com ele, comece uma tentativa de tomar o poder em forma de uma guerrilha. Porém, no ano de 1931, nós vamos ter a anexação da Manchúria pelo Japão. E isso vai fazer com que essa longa marcha aí para a Revolução dê uma parada. Por quê? Por causa que agora era necessário juntar todos os chineses contra a dominação japonesa. Agora quem dominou foi um país estrangeiro e pouco importava se a população queria o capitalismo ou queria o comunismo. Agora a ideia era ter a sua independência, ter a sua liberdade. Então, dos anos de 1931 até o final da Segunda Guerra Mundial, os chineses, né, apoiaram o governo, independente da sua ideia econômica, política econômica, e acabou, então, dando uma parada nessa corrida aí comunista. Em 1945, a guerra acaba, o Japão é obrigado a devolver os territórios que tinham dominado da China,
E em 1949, Mao Tse-tung consegue, então, com o seu exército popular e com as suas táticas, né, de guerrilhas, tomar o poder. Então, os nacionalistas, né, os capitalistas que viviam na China, ou foram obrigados a aceitar o novo governo, ou fugiram para a ilha de Formosa, que hoje nós conhecemos como Taiwan, e essa ilha passa, então, a ser protegida aí pelos Estados Unidos, ok? Sobre a liderança do presidente Chiang Kai-shek. Agora a China, né, passou a ser um país socialista, comunista, e nós vamos entender o que isso significou para a China. Então, em primeiro momento, a gente tem que entender que houve uma grande aproximação, óbvio, da União Soviética com a China, né? Mao Tse-tung vai criar todo esse personalismo em volta dele, né, do grande salvador da China, né, do grande revolucionário chinês. E na área econômica, óbvio, a China vai passar por uma estatização das suas principais indústrias, ou seja, as indústrias que eram privadas passam a ser do Estado, o campo passa a ser coletivizado, ou seja, todos os camponeses trabalhando no campo juntos, sem ter um dono propriamente dito. E as empresas internacionais, estrangeiras, são nacionalizadas. Então, se havia empresa americana, inglesa ou empresa japonesa, essas empresas passaram a ser chinesas, ok? Em 1955, a gente vai ver que essa coletivização da agricultura, ela não foi capaz de resolver o problema da fome, ao contrário disso. Uma vez que o governo forçava, né, os camponeses a entregar parte do alimento para ser enviado para a União Soviética em troca de tecnologia e de armamento, né, vai acontecer nos anos de 59 e 61 uma grande fome na China com a morte de milhões de pessoas, tá? Em 1958, o presidente Mao Tse-tung, ele vai lançar o projeto Grande Salto à Frente, aonde ele vai utilizar os próprios camponeses para conseguir modernizar a China, né? Então a gente vê uma foto aqui, ó, de um camponês numa área rural chinesa com uma metalurgia totalmente improvisada, produzindo aço, né? Então você não consegue modernizar, você não consegue industrializar um país se você não tem aço, se você não tem ferro, se você não tem fonte de energia, e isso acabou forçando, né, os camponeses a ter que criar essas técnicas para conseguir industrializar a China. Não teve muito sucesso, né? A China esbarrou em problemas sérios como a falta de ferro, como a falta de carvão. A falta de carvão, por exemplo, fez com que a lenha fosse substituída como fonte de energia para essas metalurgias, causando aí um grande desmatamento e problemas ambientais seríssimos aí na China, ok? Bom, a China vai tentando então se industrializar, mas em 1956 a China vai começar a sofrer umas crises com a União Soviética. Isso porque o presidente Stalin morre na União Soviética e quem vai assumir o governo é o Nikita Khrushchev. E uma das coisas que o Nikita Khrushchev faz é parar de enviar armamentos para a China. O Nikita Khrushchev ele começa na União Soviética a dar mais ênfase a indústrias de bens de consumo para melhorar a vida dos soviéticos, e isso acaba esbarrando no acordo que a China tinha com a União Soviética de enviar alimentos em troca de armamentos, né? E isso vai fazer com que Mao Tse-tung rompa a sua ligação aí com a União Soviética. Então, Mao Tse-tung ele vai começar o que a gente vai chamar de uma revolução cultural na China. Além de se fechar economicamente, praticamente agora não tinha nem, né? Antes era bem restrito, era a União Soviética que fazia acordos econômicos com a China. Após esse rompimento, a China ela se fecha e ela vai começar dentro do seu território uma tentativa de eliminar qualquer tipo de ideologia capitalista, liberal, e isso vai fazer com que a China desmonte as suas universidades, persiga intelectuais, cientistas, todos que ousassem falar mal aí da ditadura do Partido Único Chinês, que era a ditadura comunista chinesa. Isso fez com que houvesse uma desarticulação muito grande da educação superior na China, desmontagem de docentes da universidade, muitos foram enviados para trabalhar o campo, e cria-se aí, né, a ideia
da figura, ainda mais do que nunca, do líder como a única solução para a China. Esse período foi um período de grande perseguição, muitas mortes, tanto pela própria repressão do Estado, como também pela fome, e assim por diante. Bom, a partir de 1970, quando Mao Tse-tung morre, outros reformistas vão começar a surgir, outros líderes, perdão, na China vão começar a surgir, e esses líderes são chamados de líderes reformistas, né? Esses líderes, eles começam a se aproximar das potências capitalistas, principalmente na busca de tecnologia e de industrialização. E isso vai fazer com que a China, em 1971, né, faça parte do Conselho de Segurança da ONU, com o apoio dos Estados Unidos, e ele começa, então, a partir de 79, a abrir o seu mercado para o mercado externo. Né? Então, a gente vai começar a ver várias empresas estrangeiras entrando na China, explorando aí a mão de obra abundante da China, o seu grande mercado consumidor, e essas reformas econômicas fazem surgir na sociedade chinesa a ideia de que seria possível também uma reforma política, né? Uma vez que empresas estrangeiras estavam entrando, novos empregos, né? Uma dinamização econômica, por que não, então, mudar a questão política? Então, em 1989, a população ela vai fazer grandes manifestações mostrando a sua insatisfação contra a ditadura, e elas ocupam aí a Praça de Paz Celestial em Pequim, e essa manifestação ela vai ser duramente reprimida, né, violentamente reprimida, mostrando que a China, embora tivesse disposta a se abrir economicamente, ela não estava disposta a se abrir politicamente. Até hoje, a China continua sendo um país que recebe grande volume de capital estrangeiro. Hoje, a China passou por uma revolução tecnológica muito grande, muitas pesquisas, né, mas socialmente e politicamente ainda é uma ditadura. Então, ainda não se pode pesquisar de tudo, não se pode publicamente se colocar contra o governo, não se pode fazer manifestações, mas economicamente é um país capitalista, liberal, entra investimento, sai investimento, né, competindo economicamente aí com as potências mundiais, ok? Então, hoje nós chamamos a China de um país híbrido, economicamente capitalista e liberal, mas politicamente ainda uma ditadura socialista. Galera, é isso, façam a atividade, por favor, e espero logo, logo estar com vocês aí, tá bom? Um beijinho grande.